Eu vou contar para vocês algumas histórias de terror do Edgar Allan Poe. Ainda sobre o que vai acontecer, eu devo dizer que existem alguns temas que são muito interessantes, mas terríveis demais para que possam ser usados pela ficção. Se um autor não quiser desagradar nem ofender ninguém, é melhor evitar histórias reais, de massacres, epidemias, catástrofes. Até porque o que nos interessa nessas histórias é que elas aconteceram de verdade, né? É isso que encanta. Se bem que os sofrimentos mais atrozes, as coisas mais terríveis que podem acontecer, acontecem sempre com um indivíduo. Nunca é um sofrimento difuso na multidão. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ser enterrada viva, não é? Vocês já devem ter ouvido falar de uma doença em que a pessoa fica com aparência de morta por um tempo. O aspecto cadavérico, o lábio pálido, o olhar sem brilho. O corpo fica frio, rígido, mas é só uma suspensão temporária dos sinais vitais. O cordão de prata não se rompeu para sempre. E eu fico pensando, nessa hora, onde vai parar a alma? É interessante isso, não é? Teve um caso que aconteceu em Baltimore, com a esposa de um congressista. Ela tinha uma dessas doenças que zombam dos médicos. Fez diversos exames, consultou todos os especialistas e ninguém conseguia descobrir o que é que essa mulher tinha. Ela foi piorando, 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 até que ela morreu. Ou, pelo menos, parecia que tinha morrido. Ela foi enterrada no jazigo familiar, que ficou fechado por 3 anos. Até que morreu uma outra pessoa da família e eles foram abrir o jazigo para depositar o outro caixão. E foi o próprio marido dela quem abriu a porta e uma coisa branca caiu no colo dele. Era o esqueleto da mulher. Eles foram investigar e chegaram à conclusão de que ela acordou dentro do caixão, começou a se debater. O caixão caiu da prateleira, se espatifou. Então ela conseguiu sair de lá, pegou um pedaço de madeira e foi bater na porta de ferro para ver se alguém ouvia que ela estava lá. Só que aí a roupa dela se enroscou. E assim ela morreu. E ali ela apodreceu, ereta. Teve um outro caso que aconteceu na França, em 1831. Era uma moça muito bonita, de família rica, então naturalmente ela tinha vários pretendentes, inclusive um escritor de Paris, porque ela nutria um carinho especial. Mas por uma questão de família, por orgulho do nascimento, ela resolveu se casar com um banqueiro e diplomata que era um homem importante na cidade. Os dois viveram alguns anos juntos infelizes, até que ela morreu. Ou pelo menos parecia que tinha morrido. Ela foi enterrada num sepulcro comum, numa pequena vila onde ela tinha nascido. E o escritor de Paris, quando soube da morte dela, viajou para essa cidadezinha no romântico propósito de se apossar das suas longas madeixas como lembrança. Ele chegou no cemitério à meia-noite, desenterrou o caixão, levantou a tampa e ela abriu os olhos. O carinho do seu amado fez com que ela voltasse à vida. Então, ele tomou todas as providências para que ela ficasse bem de saúde. Quando ela estava completamente restabelecida, os dois fugiram para a América. Viveram lá 20 anos. Até que eles acharam que já tinha se passado bastante tempo, que ninguém mais iria reconhecê-la. As feições dela já tinham mudado bastante e resolveram voltar para Paris. Mas no primeiro encontro, o marido não só reconheceu, como queria a mulher de volta. Ela não quis, ele ainda entrou na justiça, mas o juiz decidiu que, dada a particularidade da situação e também o longo tempo transcorrido, o marido tinha perdido todos os direitos sobre a mulher. Romântico, né? Vai, até parece a Bela Adormecida, não é verdade? Teve um outro caso, que até foi registrado num jornal médico de grande circulação da época.
Era um oficial do exército, um homem muito grande, muito forte, muito saudável, que estava domando um cavalo selvagem, caiu e rachou o crânio. Ele foi atendido prontamente, estava se recuperando bem e de uma hora para outra ele começou a sentir um torpor, uma tontura e morreu. Ou pelo menos parecia que tinha morrido. Ele foi enterrado com uma pressa censurável, porque era época de calor, a decomposição é muito rápida, numa quinta-feira à noite. No domingo, o cemitério cheio, todo mundo visitando seus parentes, um camponês se sentou para descansar no túmulo do oficial. Ele começou a sentir alguma coisa se mexendo lá dentro. Primeiro as pessoas não queriam acreditar, mas esse homem ficou tão desesperado que resolveram conferir. E mal começaram a cavar, apareceu a cabeça do oficial. Ele estava sentado, com a tampa do caixão levantada, aparentemente morto. Mesmo assim, resolveram levá-lo para o hospital e lá chegaram à conclusão de que ele só estava asfixiado, mas ainda estava vivo. O que aconteceu foi que ele acordou com o barulho do cemitério. Então, como ele era muito forte, ele conseguiu levantar a tampa do caixão. Claro, a cova também não tinha sido muito bem feita, a terra estava bem porosa. Agora, o que dizem, não sei se é verdade, é que ele foi vítima da charlatanice dos médicos. Porque naquela época estava muito na moda umas experiências com choques elétricos e dizem que foi isso que fez com que ele entrasse nesse estado. Agora, se essas experiências normalmente dão errado, às vezes elas dão certo também. Teve um outro caso que aconteceu em Londres, em 1800 e pouco também. Era um jovem procurador que morreu de tifo, ou pelo menos parecia que tinha morrido. Como ele não tinha todos os sintomas típicos da doença, os médicos queriam investigar melhor o caso, fazer uma autópsia, um exame pós-mortem, e a família não autorizou. Então eles resolveram por conta própria desenterrar o rapaz 8 dias depois. Naquela época não era muito difícil encontrar grupos de desenterradores de cadáveres, Eles faziam isso para roubar ou sabe-se lá para que mais. Bom, levaram o corpo lá para uma sala de cirurgia e começaram a dissecá-lo. Então tinha um médico que queria fazer uma experiência aplicando uma bateria elétrica no músculo, no coração. Ele deu um talho grosseiro no peito, estava morto mesmo, Aplicou o choque e na hora que ele aplicou, o rapaz levantou, andou até o meio da sala, falou alguma coisa que ninguém entendeu o que era e caiu. Os médicos ficaram paralisados. Mas como era uma situação de emergência, logo eles se recobraram do choque e socorreram o rapaz, deu tudo certo. Mas o que é interessante nessa história é o que ele próprio declarou depois, o ex-morto. Ele disse que em momento nenhum ele esteve completamente inconsciente. Desde a hora em que ele foi declarado como morto até aquele momento extremo em que ele estava sendo dissecado, ele sempre teve alguma consciência do que estava acontecendo. Situação difícil, sabe o que ele falou naquela hora que ninguém entendeu? Eu estou vivo! Mas dizem que isso acontece com muita frequência. É que normalmente a gente não fica sabendo, Inclusive aconteceu com um amigo meu. Meu amigo sofria de catalepsia, que é essa doença que os médicos não sabem exatamente quais são as causas, também não se conhece tratamento, mas o que se sabe é que ela tem alguns graus diferentes. Normalmente os primeiros ataques são mais leves, eles duram algumas horas, no máximo um dia. E se você fizer um exame mais minucioso, consegue ainda perceber alguns sinais vitais. O pulso é fraco, irregular, mas ainda tem. Se você colocar um espelho embaixo do nariz da pessoa, dá para perceber a respiração. E com o tempo esses ataques vão ficando mais longos. Eles podem demorar dias e até meses. E aí a aparência da pessoa é igualzinha de uma pessoa morta. Não tem como perceber a diferença. Então muitas vezes o que salva essa pessoa de ser enterrada viva é justamente que os amigos, os parentes sabem que ela sofre de catalepsia, Esse meu amigo ele quase não dormia por causa da doença. Ele tinha medo de acordar dentro de um caixão.
E quando ele conseguia vencer a insônia, tinha pesadelos com isso. Ele chegou a mandar reformar todo o jazigo familiar. Mandou colocar uma maçaneta por dentro, para o caso dele acordar lá. E no próprio caixão ele fez um sistema de molas de forma que ele pudesse ser facilmente aberto, porque também ele podia acordar fraco. E o caixão era todo acolchoado, tinha várias almofadas, bem confortável. No alto do jazigo, ele mandou colocar um sino com uma cordinha que deveria ser ligada ao seu pulso. Então o menor movimento dentro do caixão faria soar o sino. Mas de que vale a precaução de um homem frente ao destino, não é? Um belo dia ele acordou e tudo continuava escuro. Então ele percebeu que tinha alguma coisa barrando os movimentos dele. Ele concluiu que estava num caixão. Mas aí o anjinho da esperança se aproximou dele e ele se lembrou de todas as precauções que ele havia tomado. Então ele começou a empurrar a tampa do caixão, mas ela não abriu. Talvez tivesse emperrado. Procurou a cordinha do sino. Nada. Foi então que ele percebeu que não tinha almofadinha nenhuma. Ele sentiu o cheiro de terra molhada e o anjinho da esperança voou para sempre quando ele chegou à conclusão inevitável de que ele tinha passado mal fora de casa e que uns estranhos o tinham enterrado num caixão comum, num sepulcro comum e que ele estava lá no fundo, bem fundo da terra para sempre. Então ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido. Ele tinha saído para pescar na noite anterior com um amigo. Começou uma tempestade e o único lugar que eles encontraram para se esconder foi um pequeno barco que estava ancorado ali às margens do rio. Lá ele deitou num pedaço de madeira, era um beliche improvisado, sem colchão nem nada, muito apertadinho, e ali ele adormeceu. Então a situação em que ele se encontrava, junto com o fato dele já ter o espírito impressionado, é que fez com que ele tivesse essas visões. Mas a sensação que ele teve foi exatamente a mesma de ser enterrado vivo. Como há males que vêm para bem, desde esse dia ele sofreu uma revolução no seu espírito. Ele parou de pensar na morte e começou a pensar na vida. Parou de ler histórias de cemitério, histórias de terror, histórias como esta, e resolveu levar a vida de homem. Começou a praticar esportes, caminhadas ao ar livre, foi até viajar para o exterior. E desde então, ele se livrou dos seus medos. E com eles, se livrou também da catalepsia, porque talvez a doença tenha sido mais a consequência do que a causa dos seus medos, não é?